casamento de Stella promete ser o mais esperado da cidade. Mas um segredo esquecido em cima de uma mesa pode mudar tudo. Túlio começa a ligar pontos que ninguém mais vê, enquanto uma falsa baronesa se movimenta nas sombras, com intenções nada inocentes. Candinho sente que foi enganado mais uma vez, e Dita pressente que a baronesa não é tão boazinha quanto diz ser. Verdades mal enterradas, silêncios perigosos e uma revelação capaz de virar destinos do avesso se aproximam do altar. O que Stella irá fazer quando a verdade sobre Celso finalmente aparecer? E quando a máscara de Sandra cair, o que Candinho fará com a megera? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo, dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Stella, Dita, Candinho e Sandra. Sandra, ainda sustentando o disfarce de baronesa Deschamps, acaba de sair de mais uma consulta no hospital. Ela caminha pelo corredor com postura altiva, óculos escuros no rosto, deixando para trás um rastro de perfume marcante. Túlio observa a paciente se afastar, sentindo um incômodo estranho no peito. Há algo naquela mulher que nunca lhe pareceu totalmente coerente. O tom de voz calculado, o olhar sempre atento demais, o sorriso elegante que nunca chega aos olhos. Enquanto organiza os papéis da consulta, Túlio percebe um objeto esquecido sobre a mesa. Ele franze a testa, reconhecendo imediatamente. Baronesa, a senhora esqueceu sua bolsa, chama, levantando-se de imediato. O médico segue apressado pelo corredor tentando alcançá-la. Baronesa, senhora Deschamps! Mas Sandra já está distante demais. Ela atravessa a porta do hospital sem sequer olhar para trás, como se tivesse absoluta certeza de que nada poderia alcançá-la naquele momento. Túlio chega à entrada ofegante e só consegue ver a mulher entrando em um carro luxuoso. Ao volante, Ernesto ajeita o retrovisor e lança um olhar rápido e atento ao redor, antes de arrancar com o veículo. Túlio permanece parado por alguns segundos, observando o carro se afastar. Curioso? Murmura. Ela sempre sai assim, com pressa, como se estivesse fugindo de algo. Sem alternativa, o médico retorna ao consultório com a bolsa nas mãos. Ele a coloca novamente sobre a mesa, decidido a devolvê-la mais tarde. No entanto, ao ajeitá-la, a bolsa escorrega e cai parcialmente no chão. Alguns objetos se espalham. Entre eles, um pequeno espelho de maquiagem chama a atenção de Túlio. Ele se abaixa, pega o espelho e o observa com cuidado. A capa é elegante, mas simples demais para alguém que se diz dona de grandes fortunas. Quando vira o objeto, Túlio estreita os olhos. Há uma grafia gravada, chamativa e impossível de ignorar. O que é isso? Murmura, sentindo o coração acelerar. Ele aproxima o espelho da luz e lê com clareza o nome escrito. Sandra. O médico fica imóvel por alguns instantes. O silêncio do consultório parece mais pesado. O nome ecoa em sua mente como um alerta antigo. Sandra, repete em voz baixa. Esse nome não me é estranho. Túlio se recosta na cadeira, pensativo. Ele tenta se lembrar de onde já ouviu aquele nome. Jornais antigos? Alguma ficha médica? Algum comentário solto pelos corredores do hospital? A expressão confiante da baronesa começa a ganhar novos contornos em sua mente, agora menos elegantes e muito mais sombrios. Uma baronesa chamada Sandra. Ironiza para si, com um meio sorriso desconfiado. Que estranho. Ele observa novamente a bolsa. O acabamento não condiz com o luxo que Sandra faz questão de ostentar. Túlio começa a ligar pontos. O comportamento sempre defensivo, as respostas vagas durante as consultas, a maneira como ela evita qualquer pergunta pessoal. Você esconde alguma coisa? Murmura sério. Por um instante, ele pensa em abrir a bolsa, mas recua. Respira fundo, tentando manter a racionalidade. Calma, Túlio. Não tire conclusões precipitadas.
Aconselha a si mesmo. Você é médico, não investigador. Ainda assim, o nome gravado no espelho não sai da sua cabeça. Ele se levanta, anda pelo consultório, inquieto. De qualquer maneira, preciso devolver essa bolsa. Decide. E descobrir quem essa mulher realmente é. Túlio segura o espelho mais uma vez, encarando o nome como se ele fosse capaz de responder suas perguntas. Sandra, repete, agora com convicção. Seja lá quem você for, esse detalhe não passou despercebido. Pouco tempo depois, Túlio caminha por uma rua tranquila demais para o turbilhão que começa a se formar dentro dele. Em uma das mãos, a bolsa esquecida da baronesa, na outra, um papel com o endereço cuidadosamente anotado. Ele diminui o passo ao se aproximar da casa indicada e ergue o olhar com atenção redobrada. Algo ali o incomoda antes mesmo de qualquer confirmação. Túlio confere o papel. Depois encara a fachada mais uma vez. A expressão muda. O reconhecimento é imediato. Não. Espera aí, murmura, franzindo a testa. Essa casa... Ele dá alguns passos para o lado, observando melhor o portão, o muro, a janela lateral. Essa não era a casa do Celso? Questiona incrédulo. Então é aqui que a baronesa mora agora? O médico solta uma risada curta, sem humor algum. Ou isso é uma coincidência muito mal contada, ou eu tô prestes a descobrir algo bem maior. Túlio se aproxima devagar, sentindo o coração bater mais forte. Ele ergue a mão, pronto para tocar a campainha, mas congela ao ouvir vozes vindo de dentro da casa. Vozes conhecidas demais para serem ignoradas. Instintivamente, ele recua um passo e se posiciona ao lado da janela, protegendo-se pela sombra do muro. A porta da sala se abre e a baronesa entra. Ou melhor, a mulher que até então se apresentava como baronesa. Sem cerimônia, ela tira os óculos escuros, joga a bolsa sobre o sofá e começa a desfazer o penteado impecável. Em poucos segundos, o disfarce elegante dá lugar a uma postura completamente diferente, mais dura, mais agressiva. Túlio arregala os olhos. Minha nossa, sussurra. Então não era impressão minha. Sandra solta um suspiro irritado e começa a falar, sem perceber que está sendo observada. Eu avisei que esse teatrinho não ia durar para sempre, diz, ácida. Agora que tudo começou a vir à tona, vocês querem o quê? Que eu continue fingindo que nada aconteceu. Celso surge no cômodo, visivelmente incomodado, tentando manter uma falsa calma. Baixa a voz, Sandra. Alerta, dissimulado. Você nunca sabe quem pode estar ouvindo. Ao lado dele, Ernesto cruza os braços. Impaciente, com o eterno ar de quem se acha mais esperto do que realmente é. Essa história já deu, Celso, reclama. A gente não pode ficar se reunindo aqui como se fosse nada. Do lado de fora, Túlio sente um frio percorrer a espinha. Sandra, Celso, Ernesto, pensa, atônito. Então é tudo verdade. Ele força a memória e, de repente, o nome gravado no espelho ganha um rosto definitivo. A lembrança de uma matéria antiga de jornal vem à tona. Uma mulher procurada. Uma criminosa envolvida em golpes e farsas. Ela é a bandida que eu vi no jornal, murmura. E o Celso? O que ele está fazendo no meio disso? Lá dentro, Sandra perde a paciência e encara o irmão com desprezo. O que você ainda quer de nós, Celso? Dispara. A verdade sobre o filho do Candinho já foi revelada. Todo mundo já sabe que o menino é dele. Não tem mais nada para esconder. Celso respira fundo, ajeita a postura e assume um tom frio, calculado, completamente diferente do homem apaixonado que costuma fingir ser. A verdade sobre quem é o filho do Candinho? Sim? Responde com sarcasmo contido. Mas ninguém precisa saber de tudo. Sandra estreita os olhos. Como assim tudo? Questiona, desconfiada. Celso se aproxima, falando baixo, mas com firmeza. Ninguém precisa saber que fui eu quem escondeu o Samir todos esses anos, revela. Que fui eu quem garantiu que aquele menino nunca fosse encontrado.
Do lado de fora, Túlio leva a mão à boca, chocado. Não, pensa. Isso é muito pior do que eu imaginei. Celso continua, agora com um sorriso presunçoso. Eu tô num momento excelente da minha vida. Prestes a casar, respeitado, com tudo caminhando do jeito que sempre planejei. Isso não pode vazar agora, entendeu? Ernesto revira os olhos, impaciente. Já acabou esse dramalhão? Ironiza. A gente não tem o dia inteiro para ficar ouvindo confissão. Sandra cruza os braços, avaliando o irmão com frieza. Você brincou com a vida de muita gente, Celso, diz, venenosa. Inclusive com a sua noivinha. Celso ignora a provocação. Ele pega o chapéu, ajeita diante do espelho e fala com arrogância. Em alguns dias eu vou subir no altar para casar com a mulher da minha vida, afirma. E eu só peço uma coisa, não me tragam problemas agora. Ele caminha em direção à saída, passando por Ernesto sem sequer olhar para trás. Do lado de fora, Túlio se esconde rapidamente quando Celso abre a porta. Observa o homem se afastar pela rua, completamente alheio à bomba que acaba de plantar. Não pode ser, murmura, sentindo as pernas fraquejarem. Celso sempre soube onde o Samir estava. Sempre. Ele aperta a bolsa nas mãos, tomado por indignação. E Estela pensa, com dor. Ela não faz ideia do tipo de homem com quem vai se casar. Celso sai da casa visivelmente transtornado. O semblante duro, os passos largos, o chapéu puxado para a frente como quem tenta esconder não apenas o rosto, mas também os próprios pecados. Ele fecha o portão com força, resmungando palavras inaudíveis, sem perceber que, a poucos metros dali, alguém prende a respiração. Encostado ao muro, Túlio se mantém imóvel até ter certeza de que o futuro noivo de Estela já se afastou o suficiente. Só então, ele se permite respirar fundo, passando a mão pelo rosto, completamente atordoado com o que acaba de ouvir. Minha nossa! Murmura, ainda em choque. Celso sempre soube do paradeiro do Samir. Sempre. Ele olha de relance para a casa, como se as paredes pudessem ouvir seus pensamentos. E aquela mulher, continua, indignado. Não é baronesa coisa nenhuma. É a irmã bandida dele. Tudo uma farsa. Tudo mentira. O médico fecha os punhos, tomado por uma mistura de revolta e angústia. Eu não vou deixar a Estela casar com um bandido. Não vou. Com o coração acelerado, Túlio se afasta dali e retorna ao hospital. Mas o caminho de volta parece mais longo do que nunca. A revelação martela sua mente sem descanso, ecoando a cada passo, a cada lembrança, a cada rosto que cruza seu caminho. Nos dias seguintes, Túlio tenta manter a rotina, mas falha miseravelmente. Ele atende pacientes, assina prontuários, participa de reuniões, mas sua atenção está sempre em outro lugar. Especialmente quando Estela aparece. Sempre que a vê, sorridente, envolvida com os preparativos do casamento, algo aperta no peito do médico. Será que eu devo contar? Ele pensa, observando-a de longe. Será que ela acreditaria em mim? A dúvida o corrói. E se ela achar que eu estou inventando tudo? Questiona-se. E se pensar que é só ciúme, que eu estou tentando incriminar o Celso por interesse? Túlio suspira, inquieto. Eu preciso de algo que ele não consiga desmentir. Algo irrefutável, uma prova. Os dias passam e a tensão só aumenta. O casamento se aproxima e com ele a sensação de urgência, até que finalmente o destino parece dar um empurrão decisivo. No grande dia, Sandra, mais uma vez travestida de baronesa elegante e refinada, retorna ao hospital para uma última consulta. O figurino impecável, o sorriso ensaiado, o olhar calculista. Ela entra no consultório como se fosse dona do lugar. Túlio segura a bolsa que ela havia esquecido dias antes e a estende, mantendo o rosto o mais neutro possível. A senhora esqueceu isso comigo da outra vez, diz, controlado. Sandra pega a bolsa lentamente. Seus dedos roçam os dele por um segundo a mais do que o necessário. O olhar dela se fixa no rosto do médico, como se tentasse decifrá-lo.
Muito atencioso da sua parte, doutor. Comenta com um sorriso fino, quase debochado. Por dentro, Sandra pensa rápido. Celso pediu para eu não causar problemas, reflete dissimulada, pois eu sei exatamente o que vou fazer para deixar meu irmãozinho bem revoltado. Túlio percebe o olhar prolongado e sente um arrepio. Será que ela desconfia? Pensa, tenso. Será que percebeu que eu sei demais? Mas Sandra quebra o silêncio de forma inesperada, com uma falsa delicadeza. Doutor Túlio, começa, inclinando levemente a cabeça. Por que o senhor está aqui trabalhando num dia como hoje? Ele engole em seco. Hoje é o casamento da Estela, não é? Continua ela, com uma pontada de ironia na voz. O senhor não foi convidado? Túlio sente o golpe. O nome de Estela ecoa forte dentro dele. Não, responde, num primeiro impulso. Ela não gostaria que eu estivesse presente. Isso só causaria problemas. Sandra arqueia uma sobrancelha, fingindo surpresa. Problemas? Provoca. Que tipo de problemas um médico tão correto poderia causar? Túlio abre a boca para responder, mas para no meio do caminho. Algo se acende dentro dele. Um lampejo de clareza. Uma oportunidade que talvez nunca mais se repita. Ele respira fundo. Olha para Sandra com mais firmeza. Na verdade, corrige, mudando o tom. Eu aceito sim. Sandra sorri lentamente, satisfeita. Aceita o quê? Exatamente. Provoca, sabendo muito bem a resposta. Ir ao casamento, afirma ele, como seu acompanhante. Será um prazer. O sorriso de Sandra se alarga, agora abertamente maldoso. Excelente escolha, doutor, diz, venenosa. Tenho certeza de que será uma cerimônia inesquecível. Túlio segura o olhar dela, determinado. Vai ser mesmo, pensa, de um jeito ou de outro. Algumas horas depois, a igreja já está tomada por flores, velas e olhares curiosos. O clima é de celebração, mas por baixo da aparência impecável, há algo pesado no ar. A porta principal se abre e Celso entra, confiante, ajeitando o terno com orgulho. Ele caminha alguns passos pelo corredor central e abre um sorriso largo ao ver tudo exatamente como planejou. Cada detalhe está ali para consagrar sua vitória. Mas o sorriso dura pouco. O olhar de Celso se desloca pelos bancos e, de repente, endurece. Entre os convidados, duas presenças fazem seu estômago revirar. Sandra, impecavelmente vestida como a baronesa Deschamps, surge sentada com postura aristocrática. Ao lado dela, Túlio observa tudo com calma excessiva. Não pode ser, pensa Celso, sentindo o maxilar travar. O que esses dois estão fazendo aqui? Tentando manter a pose, ele se aproxima, forçando um sorriso que não chega aos olhos. Então a baronesa resolveu aparecer no meu casamento? Comenta, em tom controlado demais. Sandra ergue o rosto lentamente, saboreando o incômodo do irmão. Mas, é claro, responde, com um deboche elegante. Você acha mesmo que eu perderia um evento tão interessante como esse? Celso engole seco e aponta discretamente para Túlio, incapaz de disfarçar a irritação. E ele? Questiona ríspido. Por que trouxe esse sujeito? Antes que Sandra responda, Túlio se adianta. Com um gesto calmo, abaixa o dedo acusador do rival e sorri, provocador. Calma, Celso, diz, fingindo intimidade. Você não me quer aqui? Sou apenas um colega de trabalho muito próximo da Estela. Ele inclina levemente a cabeça. Acho mais do que justo estar presente para prestigiar um momento tão especial. Celso ferve por dentro. Não me venha com essa conversa de colega próximo. Rebate, cerrando os dentes. Sandra interfere imediatamente, fingindo neutralidade. Ei, Celso, repreende. Ele é meu acompanhante. Então, por favor, um pouco mais de respeito. O noivo respira fundo, ajeita o paletó e decide engolir o orgulho, força um sorriso e começa a se afastar. Que seja, diz, frio. É até bom que ele esteja aqui.
Assim pode ver a Estela se entregando de corpo e alma para mim. Túlio sustenta o olhar dele, sem perder o sorriso. Tenho certeza de que vai ser uma cerimônia inesquecível, Celso. Afirma, carregando o duplo sentido. Celso se afasta, fingindo tranquilidade. Enquanto caminha até o altar, percebe os olhares atentos dos convidados, pessoas que fazem parte direta da vida do casal. Crianças animadas, cochichos, sorrisos curiosos. Anabela, especialmente empolgada, bate palmas ao vê-lo passar. Celso sorri, envergonhado, mas satisfeito com a recepção. É isso, pensa. Todo mundo me admira. Todo mundo acredita em mim. Ao chegar ao altar, ele se posiciona e encontra Candinho e Dita, padrinho e madrinha. Candinho abre um sorriso sincero, enquanto Dita observa o noivo com certa reserva. Celso, inquieto, comenta em voz baixa. Espero que a Estela não demore. Quanto antes eu estiver casado, melhor. Quase como resposta, a marcha nupcial começa a tocar. Celso ajeita a gravata, respirando fundo. A ansiedade cresce. As portas da igreja se abrem lentamente e Estela surge. O vestido é deslumbrante. A simplicidade elegante faz com que todos prendam a respiração. Murmúrios percorrem os bancos. Celso fica paralisado. Túlio também. Nenhum dos dois consegue esconder o impacto. Ela está linda demais, pensa Túlio, com o coração apertado. Estela caminha pelo corredor tentando sorrir, mas por dentro está em conflito. Cada passo parece mais pesado que o anterior. Será que estou fazendo a coisa certa? Questiona-se. Eu amo o Celso? Ou só estou me agarrando à única estabilidade que conheço? O nó na garganta aumenta quando ela olha discretamente para os convidados e encontra Túlio. Ele sorri, um sorriso tranquilo demais. Por que ele está aqui? Pensa, confusa. E por que ele não parece triste? A dúvida cresce. Ao chegar ao altar, Celso segura suas mãos com força, emocionado ou fingindo estar. Você está absolutamente incrível, Estela. Elogia. A mulher mais linda desse mundo. Eu sou muito feliz por você ter me escolhido para ser seu marido. Estela agradece com um sorriso tímido. Para Celso parece apenas nervosismo, mas por dentro ela sente o coração dividido. O padre se aproxima e começa a cerimônia. Mal pronuncia as primeiras palavras quando Celso o interrompe, impaciente. Padre, me desculpe, mas será que não dá para ir direto ao que importa? Pede. Eu esperei por esse momento a vida inteira. Estela se surpreende. Olha para ele com estranhamento, mas se controla. O padre sorri, compreensivo. Não costumo fazer isso, diz. Mas Estela sempre foi uma fiel dedicada. E merece se casar com um homem bom. Vamos abrir essa exceção. Sandra observa tudo à distância, com um sorriso enigmático. Túlio cruza os braços, atento. Vai ser agora, pensa ele. Ou nunca. Sem mais rodeios, sentindo que aquele é o momento decisivo, o padre respira fundo e inicia a pergunta que sela destinos. O silêncio na igreja é absoluto. Todos os olhares se voltam para o altar. Celso, você aceita Estela como sua legítima esposa e promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, amá-la e respeitá-la todos os dias da sua vida? Celso ergue o queixo, seguro de si. Antes de responder, ele lança um olhar rápido para Túlio, ainda sentado entre os convidados. O sorriso que surge em seu rosto é de pura vitória, quase provocador. Um sorriso de quem acredita que já venceu. Em seguida, ele encara Estela com falsa ternura. Eu aceito, responde, firme, sem hesitar. Um murmúrio discreto percorre a igreja. O padre assente com a cabeça e então se vira para a noiva, mantendo o tom solene. Estela, você aceita Celso como seu legítimo marido e promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, amá-lo e respeitá-lo todos os dias da sua vida? Estela abre a boca, mas trava. O tempo parece desacelerar.
O sorriso some de seu rosto. Ela sente o coração disparar, a garganta seca. Algo dentro dela grita para não prosseguir. As dúvidas que tentou calar voltam com força total. Ela olha para os convidados. Vê Anabela sorrindo, batendo palmas baixinho, feliz com a cerimônia. Aquilo a desmonta por um instante. Depois, Stella encara o padre, os olhos marejados. "Por todos os dias da minha vida, padre?" pergunta, buscando uma última confirmação, quase como um pedido de socorro. O padre consente com um leve movimento de cabeça. "Por todos os dias." Stella engole em seco. Respira fundo, junta coragem. Começa a dizer. Mas antes que consiga concluir a frase, uma voz firme ecoa pela igreja, quebrando o ritual como um trovão. "Espere." Túlio se levanta do banco, chamando a atenção de todos. O choque é imediato. Murmúrios se espalham. O padre paralisa. Stella se vira assustada. Antes de responder, "Stella", continua Túlio, caminhando alguns passos à frente. "Talvez você queira descobrir algumas coisas sobre o homem com quem está prestes a se casar." Celso perde completamente o controle. "Mas que absurdo é esse?" Explode furioso. "Você perdeu a cabeça, rapaz? Não consegue aceitar que a Stella é minha?" O tom é agressivo, desesperado. Ele tenta desqualificar Túlio diante de todos. Stella, atônita, encara o médico. "Túlio", diz, confusa, "do que você está falando? Que coisas são essas que eu ainda não sei sobre o Celso?" Túlio sustenta o olhar dela por um instante. Depois vira-se lentamente para o altar e solta a primeira bomba. Que tal o fato de que o Celso sempre soube onde estava o Samir durante todos esses anos em que o Candinho o procurou? O choque é imediato. "O quê?" exclamam Candinho e Dita ao mesmo tempo, completamente desnorteados. O burburinho toma conta da igreja. Pessoas se levantam dos bancos. Olhares incrédulos se cruzam. Túlio não para. "E calma", acrescenta, firme, porque é ainda pior. Celso não apenas sabia que o Samir era filho do Candinho, como foi ele o responsável por manter o menino escondido durante todo esse tempo. Um suspiro coletivo ecoa pelo local. Stella leva a mão à boca, em choque absoluto. Candinho sente as pernas fraquejarem, o rosto tomado por uma mistura de raiva e dor. Túlio encara Celso com frieza. "Pois é, Celso", diz irônico. "Parece que aquilo que não podia vazar acabou de vir à tona." Candinho avança um passo, a voz embargada. "Foi você?" pergunta, tremendo. "Então esse tempo todo era você quem escondia meu fio de mim? Você teve coragem de fazer isso comigo?" Stella mal consegue falar, apenas sussurra, devastada. "Celso?" Sem saída, acuado, Celso começa a se desesperar. Ele levanta as mãos, tenta recuperar o controle da situação. "Não!" grita. "Me escutem, isso é mentira. Eu não sei de onde esse rapaz tirou essa história absurda." Ele aponta para Túlio, nervoso. "Esse sujeito é um farsante. Está inventando tudo para destruir o nosso amor." Vira-se para Stella. "Você não vê? Ele não tem prova nenhuma. Nenhuma." Stella respira fundo, tentando se manter de pé emocionalmente. "Isso é verdade, Túlio?" pergunta, com a voz trêmula. "Você tem alguma prova do que está dizendo?" Túlio esboça um sorriso contido, quase sarcástico. Ele dá alguns passos na direção da baronesa, que observa tudo com um sorriso tenso demais. Começa, olhando diretamente para Sandra. "Eu não preciso provar nada, porque outra pessoa vai fazer isso por mim." Sandra endurece o olhar. "Uma pessoa que o próprio Celso também ajudou a esconder", continua Túlio. "Mesmo depois de tudo que ela fez." Ele faz uma pausa calculada, prendendo a atenção de todos. "Essa pessoa não é ninguém menos que..." Num gesto rápido e teatral, Túlio arranca a peruca morena da cabeça da baronesa. O loiro verdadeiro surge diante de todos. A própria Sandra. O grito coletivo ecoa pela igreja. Celso empalidece. Stella paralisa. Candinho encara a mulher como se estivesse vendo um fantasma. Sandra fica exposta. Sem disfarce,
sem máscara, sem saída. A verdade está escancarada no altar, e nada mais será como antes. O suspiro coletivo volta a tomar conta da igreja. O choque se transforma rapidamente em indignação. Candinho, até então paralisado, sente o sangue subir à cabeça. O olhar simples se enche de fúria. Ele dá um passo à frente, apontando para Sandra, a voz ecoando pelo templo. Ora, mas dessa vez você não escapa, sua ordinária, vocifera, fora de si. Estela, que até então se mantinha contida, arregala os olhos, arregaça as mangas da camisa com um movimento decidido e começa a caminhar em direção à pilantra, completamente tomada pela revolta. Eu a avisei, Rosna, eu a avisei que essa mulher não prestava. Sandra recua, tropeçando nos próprios saltos, o rosto deformado pelo pânico. O deboche aristocrático desaparece por completo. Irmãozinho! Grita, desesperada, procurando Celso com o olhar. Me ajuda! Essa gente ficou louca! Mas Celso não olha para a irmã. Ele cai de joelhos diante de Estela, agarrando-se ao vestido de noiva como sua última tábua de salvação. O orgulho some, a máscara cai, o desespero toma conta. Por favor, Estela, implora, com a voz embargada, não desmarca esse casamento. Não faz isso comigo. Ele tenta segurar as mãos dela. Eu sei que errei. Fiz coisas ruins no passado, continua, choroso. Mas eu mudei. Eu juro que mudei. Eu posso ser um bom marido. Me dá essa chance. Estela sente o sangue ferver. Cada palavra soa como mais uma mentira. O coração dela bate forte, misturando dor, raiva e humilhação. Ela puxa as mãos com força e, num gesto seco, acerta um tapa estalado no rosto de Celso. O som ecoa pela igreja. Você me enganou esse tempo todo, grita, com os olhos marejados. Fez de mim uma palhaça. Celso leva a mão ao rosto, atônito. Estela respira fundo e completa, firme diante de todos. Eu não vou desmarcar esse casamento. Pausa dramática. Mas com certeza o noivo vai mudar, porque com você, seu canalha, eu não me caso nunca. Um burburinho explode entre os convidados. Celso percebe que não há mais saída. O olhar dele se volta para Sandra, que continua cercada por Candinho e Dita. Sandra diz, nervoso, vamos embora daqui, agora. Ele se levanta num salto e puxa a irmã pelo braço. Os dois trocam um olhar rápido, cúmplice e desesperado. Sabem que, se ficarem mais um segundo, não sairão andando. Os irmãos pilantras disparam em direção à saída da igreja, empurrando convidados, derrubando cadeiras, ignorando os gritos ao redor. Pega eles! Alguém grita. Mas a fuga dura pouco. Distraídos pelo pânico, eles não veem o que os espera logo à frente. Policarpo, o burro de estimação de Candinho, está parado próximo à entrada, tranquilo, como se entendesse perfeitamente o que acontece. Ao ver os pilantras correndo, o animal reage instintivamente. Num movimento rápido e certeiro, Policarpo desfere um coice violento no peito de Celso. Ai! É tudo o que o vilão consegue gritar. O impacto é tão forte que Celso voa alguns metros, caindo por cima de Sandra. Os dois rolam pelo chão da igreja, completamente desmoralizados. Isso, Policarpo! Grita Candinho. Muito bem, meu amigo! Para piorar ainda mais a situação dos dois, eles acabam caindo exatamente aos pés de um homem fardado, o sargento da polícia, convidado especial do casamento, que observa a cena com expressão dura. Ele cruza os braços lentamente. Sandra tenta se levantar, mas escorrega. Quando finalmente ergue o rosto e reconhece quem está diante dela, empalidece. Não, murmura, em choque. Você... O sargento a encara friamente. Sandra tenta manter a pose, mesmo caída no chão, o cabelo despenteado, o vestido arruinado. Tão olhando o quê? Berra, histérica. Eu sou a Sandra. Eu sou rica. Ela aponta o dedo para os convidados, completamente fora de si. Eu não vou para a cadeia. Não vou. Isso é um absurdo. Vocês não sabem com quem estão mexendo. O sargento faz um sinal para os policiais que o acompanham. Sandra
Diz: firme, você está presa. Celso tenta se arrastar para longe, mas é imediatamente contido. Stella observa tudo de longe, em silêncio. Túlio se aproxima lentamente, olhando para ela com cuidado. Alguns minutos se passam e, aos poucos, o caos dá lugar a um silêncio emocionado. Os irmãos farsantes já seguem algemados rumo à delegacia, escoltados pela polícia, enquanto a igreja permanece cheia. Ninguém vai embora. Ninguém tem coragem de se levantar. É como se todos sentissem que ainda há algo importante para acontecer ali. O altar continua montado. As flores permanecem intactas. Apenas o noivo falta. Entre os bancos, cochichos surgem, mas não são de escândalo, são de expectativa. Dita enxuga as lágrimas, Candinho respira fundo. Anabela observa tudo com olhos curiosos, ainda tentando entender a reviravolta que acabou de testemunhar. Joaquim, o filho de Dita, olha ao redor, percebe que não há mais música, nem movimentação de festa. O semblante do menino entristece. Ele baixa a cabeça e comenta, sincero: puxa, é uma pena que não vai ter mais nenhum casamento. A frase ecoa pelo templo e toca fundo no coração de Stella. Ela encara o menino por alguns segundos. Seus olhos brilham, não de tristeza, mas de decisão. A enfermeira respira fundo e responde com firmeza, surpreendendo a todos. Ah, mas vai ter noivo sim, afirma. Eu disse que não iria cancelar esse casamento, e eu sempre cumpro a minha palavra. Um murmúrio de surpresa percorre os convidados. Candinho arregala os olhos. Dita leva a mão ao peito. O padre franze a testa, confuso. Stella então se vira lentamente. Seu olhar encontra Túlio. O silêncio se instala de novo, agora carregado de emoção. Ela respira fundo, como se estivesse prestes a atravessar a maior ponte de sua vida. Dá o primeiro passo. Depois outro. E mais outro. Cada passo em direção a Túlio é também um afastamento definitivo de tudo que a fez sofrer. Os convidados acompanham, sem piscar. Alguns sorriem, outros choram. Quando Stella para diante do médico, ela ergue o rosto, emocionada, e finalmente deixa o coração falar. Túlio começa, com a voz embargada. Você me salvou uma vez naquela represa, quando eu achei que não tinha mais forças. Túlio engole em seco, profundamente tocado. Você cuidou de mim quando eu mais precisei, continua ela. Quando eu estava perdida, machucada, sem saber em quem confiar. Ela segura as mãos dele. E hoje? Pausa, respirando fundo. Você me salvou de viver ao lado de um crápula. Salvou minha dignidade. Salvou meu futuro. Os olhos de Túlio se enchem de lágrimas. Por isso, Stella sorri, decidida. Eu sei que você é o homem certo para cuidar de mim todos os dias da minha vida. Ela respira fundo, reunindo coragem para a pergunta que sempre sonhou fazer. Túlio, você aceita se casar comigo agora mesmo? O silêncio é absoluto. Por um segundo, que parece eterno, Túlio apenas a encara. Então, um sorriso sincero se abre em seu rosto. Ele não hesita. Eu aceito, responde firme. Aceito com todo o meu coração. Ele segura o rosto dela com carinho. Chegou a hora de você se casar com um homem que realmente te merece, Stella. A igreja explode em aplausos espontâneos. Dita chora abertamente. Candinho bate palmas, emocionado. Isso mesmo, comemora. Agora sim é casamento de verdade. Stella se vira para o altar, ainda sorrindo, e olha para o padre. Pode dar continuidade ao casório, seu padre. O representante de Deus observa a cena por alguns segundos, visivelmente tocado. Ele sorri, balança a cabeça e responde. Ora, diz, emocionado. Se ela quer se casar com ele e ele aceita o pedido, ele abre os braços. Só me resta uma coisa a dizer. Pode beijar a noiva. Túlio não perde tempo. Ele se inclina e beija Stella com intensidade, carinho e verdade. Um beijo longo, apaixonado, que sela não apenas um casamento, mas uma história construída na confiança e no amor.
Os convidados se levantam, aplaudem de pé. Alguém começa a jogar arroz. Outros acompanham. Risos, lágrimas e comemoração tomam conta da igreja. Anabela pula de alegria. Agora sim, grita. É casamento feliz. Estela e Túlio se abraçam, sorrindo, certos de que o destino, depois de tantas armadilhas, finalmente fez justiça. O casamento que começou com mentira termina com verdade. E o amor vence. Túlio não consegue mais se concentrar no próprio trabalho. A imagem da suposta baronesa volta à sua mente de forma insistente, quase obsessiva. Algo naquela mulher o incomoda profundamente. Não é apenas o surto noturno nem o comportamento teatral. É o rosto. Um rosto que insiste em gritar memória. No ambulatório, ele limpa cuidadosamente o ferimento no braço de Sabiá, mas seus olhos estão distantes, perdidos em pensamentos. A mão chega a tremer levemente. Eu tenho certeza absoluta que já vi aquela mulher antes. Murmura, mais para si do que para o detetive. Não é só impressão. Aquele rosto não é comum. Ele carrega história e coisa ruim. Sabiá franze o senho. Fingindo desinteresse, observa o jovem médico com atenção. Ele percebe a respiração acelerada, o olhar desconfiado, típico de quem está juntando peças de um quebra-cabeça perigoso. Tá falando comigo ou com seus fantasmas, doutor? Ironiza com um leve sarcasmo. Porque se for comigo é melhor falar mais alto. Túlio pisca algumas vezes, voltando à realidade, visivelmente constrangido. Desculpa, eu me distraí. Não foi só distração, não, rebate Sabiá, com a experiência de quem vive de observar pessoas. Quando alguém fica assim, desse jeito, é porque tem coisa errada rondando a cabeça. E normalmente, quando ronda a sua cabeça, ronda crime também. Túlio hesita. Morde o lábio inferior, claramente dividido entre falar ou se calar. O bisturi repousa na bandeja metálica com um leve tilintar. Eu acho que aquela mulher não é quem diz ser. Confessa, por fim. Ela se parece demais com uma criminosa que eu vi numa reportagem de jornal antiga. Uma mulher dada como morta. Sabiá ergue as sobrancelhas interessado. O tom sarcástico some, dando lugar à atenção plena. Uma criminosa morta, viva, andando por aí como baronesa, provoca. Ou você está ficando impressionado demais, ou acabou de tropeçar num vespeiro. Eu não sou de imaginar coisas, rebate Túlio, firme. Sou médico, lido com fatos, e o meu instinto está gritando que tem algo muito errado nisso tudo. O detetive o observa em silêncio por alguns segundos. Depois, força um meio sorriso dissimulado. Instinto é uma ferramenta poderosa quando a gente sabe usar, mas instinto sem prova não passa de paranoia. Túlio suspira frustrado. É exatamente esse o problema. Eu não tenho como provar nada. Ainda, corrige Sabiá com malícia. Mas todo problema tem solução. Basta usar o método certo. E que método seria esse? Pergunta Túlio sem muita esperança. Tá. Ele abaixa a voz quase num sussurro, como se temesse ser ouvido. Eu precisava, sei lá, de algo que registrasse a fala de alguém. Algo que guardasse uma conversa, uma confissão. Sabiá solta uma breve gargalhada. Rapaz, você acabou de descrever metade do meu trabalho. Com calma ele pega a bolsa ao lado da maca e de dentro dela tira um pequeno gravador portátil. Coloca o objeto na mão de Túlio com naturalidade, mas seus olhos denunciam gravidade. Isso aqui já colocou muito bandido atrás das grades. Use com cuidado, porque verdade gravada não tem como desmentir depois. Túlio encara o aparelho como se estivesse segurando uma bomba. Você tem certeza? Pergunta, inseguro. Isso pode colocar muita gente em perigo, inclusive eu. A verdade sempre coloca alguém em perigo, responde Sabiá sério. Principalmente quem vive mentindo. Dias depois, chega o dia do casamento de Estela.
E também o dia em que Túlio decide encarar suas próprias dúvidas. No consultório, ele atende novamente a baronesa. Ela está calma demais, elegante demais, perfeitamente controlada. Tudo nela parece ensaiado. Prontinho, baronesa, diz Túlio, profissional. Pressão normal, exames ótimos, não há nenhum motivo médico para preocupação. Ela o encara fixamente, com um sorriso enigmático que o deixa desconfortável. Então não precisarei mais voltar? Pergunta com falsa inocência. Se depender da medicina, não. Responde ele, medindo cada palavra. A mulher se levanta lentamente, ajusta as luvas e se aproxima um pouco mais do médico. Obrigado, doutor, mas algo me diz que ainda nos veremos bastante. O tom é doce, mas o olhar é frio. Calculista. Ela sai do hospital, deixando para trás um silêncio pesado. Túlio permanece imóvel por alguns segundos. Então aperta o gravador no bolso do jaleco e pensa. Decidido. Eu não deveria seguir uma paciente, mas também não posso fingir que não vi o que vi. Se essa mulher é quem eu penso, a verdade precisa vir à tona. E com o coração acelerado, Túlio dá o primeiro passo rumo ao mistério que vai mudar o destino de todos. Com o coração acelerado, Túlio aperta o gravador no bolso do jaleco e mantém distância, seguindo a baronesa pelas ruas quase vazias. Ele caminha com cuidado, fingindo distração, desviando o olhar sempre que ela vira o rosto, tomado pelo medo de ser percebido. Cada passo parece ecoar mais alto do que deveria. Quando a mulher finalmente para diante de um portão antigo, Túlio sente um arrepio percorrer a espinha. O endereço é conhecido demais. Ele franze o senho, encarando a fachada envelhecida. Espera aí, pensa, alarmado. A baronesa entra sem hesitar, como quem chega ao próprio lar. Túlio o engole em seco. Então é aqui que ela mora? Reflete, desconfiado. Ou isso é mais do que uma simples visita? Será que essa mulher tem alguma ligação com ele? Ou eu estou começando a ligar pontos que não existem? Por alguns segundos, ele cogita ir embora. O instinto grita perigo. Mas algo dentro dele é mais forte. A necessidade de saber. Se eu desistir agora, vou carregar essa dúvida para sempre. Decide. Ele se aproxima da casa com cautela, se escondendo atrás de um muro baixo. O coração dispara quando consegue enxergar pela janela da sala. Lá dentro, a baronesa cruza o cômodo com passos firmes e, sem qualquer pudor, começa a retirar o chapéu, a echarpe e os óculos escuros. A postura muda. O olhar endurece. Túlio arregala os olhos. Não. Não pode ser. Murmura. Em choque. Ela não é baronesa coisa nenhuma. É ela. É a criminosa do jornal. Nesse instante, Celso surge no ambiente claramente nervoso, ajeitando o paletó. Logo atrás dele, Ernesto observa tudo com impaciência, braços cruzados e expressão de deboche. Então, é aqui que vocês se escondem? Pensa Túlio, sentindo um nó no estômago. E o Celso, prestes a se casar, envolvido nisso tudo, ele leva a mão ao bolso com decisão. É agora. Se eu não registrar isso, ninguém vai acreditar em mim. Túlio aperta o botão vermelho do gravador exatamente quando Sandra, já sem disfarces, encara o irmão com desprezo. O que você ainda quer de nós, Celso? Dispara ela, com sarcasmo. A verdade sobre o filho do Candinho já veio à tona. Não tem mais nada para fazer. Ou você voltou só para bancar o arrependido? Celso fecha a cara, claramente incomodado. Não fala assim, responde, tentando manter o controle. Essa história pode até ter vindo à tona, mas tem coisa que ninguém precisa saber. Sandra cruza os braços, dissimulada. Ah, é? E desde quando você se preocupa com moral? Celso respira fundo e, num rompante, solta a bomba. A verdade sobre quem é o filho do Candinho já foi revelada. Sim, mas ninguém precisa saber que fui eu quem escondeu o Samir todos esses anos.
Fui eu quem garantiu que ele nunca fosse encontrado. Túlio leva a mão à boca, horrorizado. Meu Deus! Pensa, atônito. Ele sempre soube. Sempre. Celso continua, com a voz carregada de egoísmo. Eu tô num momento muito bom da minha vida. Vou me casar, vou ter estabilidade. Isso não pode vazar agora. Ernesto solta uma risada debochada e se intromete. Sinceramente, Celso, foi para isso que você veio aqui? Para dar sermão? Ironiza. A gente não tem tempo para crise de consciência. Sandra observa tudo com um sorriso frio, avaliando o irmão. Você sempre soube se virar muito bem, Celso. Só não esperava que fosse ficar com tanto medo agora. Irritado, Celso pega o chapéu e o coloca com força na cabeça. Chega, sentencia. Em poucos minutos eu vou estar no altar, casando com a mulher da minha vida. Então façam o favor de não causar nenhum problema hoje. É tudo o que eu peço. Ele sai da casa visivelmente transtornado. Túlio se abaixa rapidamente, prendendo a respiração, enquanto vê o futuro marido de Estela atravessar o jardim apressado. Então é isso, murmura, sentindo o peso da revelação. Celso sempre soube do paradeiro do Samir. E aquela mulher não é baronesa nenhuma. É a irmã bandida dele. A indignação toma conta. A Estela não pode casar com um mentiroso desses. Eu não vou permitir. Mas o desespero cresce quando Celso entra no carro, liga o motor e arranca em alta velocidade rumo à igreja. Não, não, sussurra Túlio, aflito. Ele vai chegar antes. O carro desaparece na esquina, deixando apenas o som distante do motor. Túlio aperta o gravador com força. Se eu não correr agora, nunca vou chegar a tempo. Pensa, determinado. Isso não é sobre mim, é sobre a felicidade da Estela. Sem pensar duas vezes, ele começa a correr, ofegante, sentindo o corpo reclamar, mas a mente focada em um único objetivo. Vamos, Túlio, corre, você consegue. Incentiva a si mesmo. Você tem que chegar a tempo. Por ela, só por ela. E assim, o jovem médico dispara pelas ruas, levando consigo a prova que pode mudar o destino de todos. Alguns momentos depois, Celso já chega à igreja. Assim que atravessa a porta principal, o homem diminui o passo, respira fundo e deixa escapar um sorriso ensaiado de satisfação. Aos olhos de qualquer um, ele parece apenas um noivo emocionado. Mas por dentro, o coração bate acelerado demais não por amor, e sim por medo. Ele percorre o corredor central, observando cada detalhe do casório impecável. As flores, os arranjos, as velas acesas. Tudo está exatamente como planejado. Ainda assim, algo o incomoda. Uma sensação incômoda de urgência, como se o tempo estivesse prestes a lhe pregar uma peça. Hoje dá tudo certo. Tem que dar. Murmura para si mesmo, ajeitando o paletó com as mãos trêmulas. Nos bancos, Celso reconhece rostos conhecidos. Gente que fez parte de sua trajetória, gente que acredita nele. Isso o deixa dividido entre orgulho e culpa. As crianças chamam sua atenção. Estão agitadas, felizes demais para um dia tão sério. Anabela, em especial, bate palmas ao velo se aproximar. Olha, é o noivo! Vibra a menina, contagiando as outras crianças. Celso abre um sorriso constrangido, daqueles que tentam parecer sinceros. Vocês estão animadas demais, hein? Diz, forçando leveza. Daqui a pouco começa tudo. Ele segue em frente, sentindo o peso dos olhares. Alguns convidados cochicham discretamente. Não por desconfiança, mas pela expectativa do casamento. Ainda assim, Celso sente como se cada sussurro fosse uma ameaça. Ao chegar ao altar, encontra Candinho e Dita, padrinho e madrinha do casamento. O caipira abre um sorriso largo, genuíno, completamente alheio à verdade que está prestes a explodir. Finalmente, em cerço, comenta Candinho, animado. Celso força uma risada curta. Tô aqui, primo. Dia importante a gente não perde.
Dita observa o noivo com mais atenção. O sorriso dele não a convence totalmente. Há algo rígido demais em sua postura. Você tá pálido, Cerso, comenta, desconfiada. É nervoso de noivo ou cansaço? Celso responde rápido demais. É emoção, Dita. Emoção pura. Candinho bate no ombro do primo, sem notar a tensão. Isso é amor, uai. Quem ama fica assim mesmo. Celso concorda com a cabeça, mas logo muda de assunto, claramente inquieto. Ele olha em direção à porta principal da igreja, depois para o relógio no pulso. Dita, pergunta, tentando parecer casual. Você sabe dizer se a Estela vai demorar muito para entrar? Eu confesso que estou ansioso demais. Dita sorri, tranquila. Pode relaxar, Cerso. Estelinha já está pronta. A qualquer momento essa porta se abre. Celso engole em seco. Ainda bem, diz, quase como um suspiro de alívio. Quanto antes isso acontecer, melhor. Candinho estranha o comentário. Uai, casar é coisa boa. Pra que tanta pressa? Celso se esquiva da pergunta com um sorriso torto. É que eu quero começar logo a minha vida de homem casado. Sem espera. Sem atraso. Dita cruza os braços, lançando um olhar rápido para Candinho. Há algo naquele tom que não soa romântico, e sim desesperado. Importante é casar com o coração limpo. Cerso. Comenta, em tom mais sério. Celso sente o golpe da frase, mas disfarça. Meu coração tá limpo, mais do que nunca. Ele se vira novamente para a porta da igreja, como se esperasse que algo ou alguém aparecesse a qualquer segundo. O silêncio se alonga por alguns instantes, aumentando ainda mais sua tensão. Então, de repente, a marcha nupcial começa a tocar. O som ecoa pela igreja, solene, inevitável. Celso leva a mão ao peito, tentando controlar a respiração. Agora vai. Agora não tem mais volta. Pensa, com os olhos arregalados. Candinho sorri emocionado. É agora, primo. Mas Celso não responde. Ele apenas encara a porta fechada, com a sensação de que, junto com a noiva, algo muito maior também está prestes a entrar. Algo capaz de destruir tudo o que ele construiu em cima de mentiras. E, enquanto a música cresce, o noivo falsário percebe. O tempo que ele tanto quis apressar pode ser justamente o seu maior inimigo. Ao soar da marcha nupcial, um silêncio solene toma conta da igreja. Todas as conversas cessam, e os olhares se voltam para a porta principal. É então que Estela surge, envolta por um vestido que parece ter sido feito sob medida para aquele momento. A enfermeira está deslumbrante, delicada, quase etérea. O brilho do tecido contrasta com a expressão carregada em seu rosto. Nos bancos, os convidados se entreolham, impressionados. Que princesa! Ela tá linda demais, cochicha uma senhora, emocionada. Celso, ao vê-la, trava. Por alguns segundos, o noivo falsário esquece completamente o teatro que ensaiou. O sorriso automático some, substituído por um olhar de choque e posse. Ele engole em seco, claramente impactado, mas também aliviado. Para ele, aquele espetáculo confirma que tudo está sob controle. Estela começa a caminhar lentamente pelo corredor central. A cada passo, seu coração parece bater mais forte, quase fora do peito. Por fora, ela sustenta um sorriso contido, educado. Por dentro, o turbilhão é implacável. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Pensa, angustiada. Isso é amor ou medo de ficar sozinha? Será que eu amo o Celso ou amo a ideia de estabilidade que ele representa? Ela observa os convidados de relance. Vê Candinho sorridente, Dita emocionada, Anabela radiante, batendo palminhas sem imaginar o peso daquele momento. O sorriso da criança atinge Estela como um golpe silencioso. Eu não posso errar, não posso machucar ninguém, insiste em pensar, tentando se convencer. Ao chegar diante do altar, Estela levanta os olhos e encontra Celso.
Ele rapidamente se recompõe, abre um sorriso ensaiado e segura suas mãos com firmeza excessiva, quase como se temesse que ela pudesse escapar. Você tá absolutamente incrível, Stella, diz ele, num tom meloso. A mulher mais linda desse mundo. Eu sou um homem de sorte por você ter me escolhido. Ela responde com um sorriso curto, tenso. Para Celso parece timidez. Para quem observa com atenção, é pura hesitação. O padre pigarreia e começa a cerimônia, falando sobre união, compromisso e verdade. Mas Celso mal consegue disfarçar a impaciência. Ele se remexe, ajusta o paletó, olha discretamente para o relógio, até que não se contém e interrompe. Padre, o senhor me desculpa, diz, com um sorriso apressado. Mas será que a gente não pode ir direto ao mais importante? É que eu esperei muito por esse momento, sabe? Um leve burburinho percorre a igreja. Alguns convidados se entreolham, estranhando a pressa. Stella vira o rosto lentamente para Celso, surpresa e incomodada com aquela ansiedade quase desesperada. Celso, murmura ela, tentando entender. O padre observa os dois com atenção. Hesita por um instante, mas decide ceder. Não costumo fazer isso, responde, ponderado. Mas Stella sempre foi uma mulher de fé. Acredito que esse pedido venha do amor. Vamos prosseguir. Celso solta um suspiro discreto de alívio. Obrigado, padre. Sem mais delongas, o representante da igreja inicia a pergunta decisiva. Celso, você aceita Stella como sua legítima esposa e promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amá-la e respeitá-la todos os dias da sua vida? Celso responde no mesmo instante, sem pensar, quase atropelando as palavras. Eu aceito. O padre então se vira para Stella. O clima muda. O ar parece mais pesado. Stella, você aceita Celso como seu legítimo marido e promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amá-lo e respeitá-lo todos os dias da sua vida? O silêncio se instala. Stella paralisa. Sua mão esfria dentro da mão de Celso. O coração dispara. Ela abre a boca, mas nenhuma palavra sai. Seus olhos percorrem rapidamente a igreja. Candinho confiante, Dita esperançosa, Anabela sorrindo, inocente, o padre aguardando, paciente. Celso aperta levemente seus dedos, num gesto que mistura carinho e cobrança. Stella, sussurra ele dissimulado. Ela respira fundo, engole em seco e encara o padre uma última vez. Por todos os dias da minha vida, padre? Pergunta. Com a voz embargada, o padre confirma, com um aceno firme de cabeça. Por todos. Stella fecha os olhos por um breve segundo. Quando os abre, as lágrimas ameaçam surgir, mas ela se controla. O silêncio continua. Então, finalmente, ela começa a falar. Eu sei. A frase sai quebrada, incompleta, como se o destino estivesse prestes a interferir antes que o erro fosse consumado. O silêncio solene da igreja é quebrado de forma brutal antes que Stella consiga concluir sua resposta. A porta principal se abre com força, chamando a atenção de todos os convidados. Túlio surge ofegante, suado, com o olhar firme de quem atravessou mais do que ruas, atravessou um limite sem volta. Não, Stella, grita ele, com a voz ecoando entre os bancos. Você não pode se casar com esse homem. Ele não é quem diz ser. Um murmúrio toma conta da igreja. Alguns convidados se levantam, outros se entreolham, confusos. O padre arregala os olhos, completamente perdido. Celso, ainda no altar, fecha o semblante na mesma hora. O sorriso ensaiado desaparece, substituído por irritação e desprezo. Mas que palhaçada é essa? Reage Celso, tentando manter o controle, mas com a voz carregada de sarcasmo. Você enlouqueceu de vez, rapaz? Invadir uma igreja desse jeito? Ele olha para os convidados, constrangido, e tenta disfarçar.
Peço desculpas a todos. Esse sujeito claramente não sabe se comportar. Stella, atônita, encara Túlio. O coração dispara. A presença dele mexe com tudo o que ela vinha tentando ignorar. Túlio! O que você está fazendo aqui? Pergunta, confusa. Do que você está falando? Túlio dá alguns passos à frente, sem tirar os olhos de Celso. Ele respira fundo, como quem se prepara para o golpe final. Eu não vim aqui para criar escândalo, Stella. Vim porque você merece saber com quem está prestes a se casar. Celso ri, um riso falso, dissimulado. Olha isso, Stella. Ele está usando esse teatrinho porque não aceita que você me escolheu. É inveja. Desespero de homem rejeitado. Alguns convidados murmuram em concordância, outros demonstram dúvida. Candinho observa tudo com o senho franzido, sentindo um aperto estranho no peito. Túlio então ergue a mão, revelando o pequeno gravador. Eu não preciso dizer mais nada, afirma, firme. O próprio Celso vai explicar tudo para vocês. Que história é essa de gravador? Rebate Celso, agora visivelmente tenso. Isso é ilegal. Desliga isso agora. Mas já é tarde demais. Túlio aperta o botão e a voz de Celso ecoa pelos alto-falantes improvisados, clara e inconfundível. Ninguém precisa saber que fui eu quem escondeu o Samir por todos esses anos. Sou o responsável por ele nunca ter sido encontrado. Agora, minha vida está muito boa. Isso não pode vazar. O choque é imediato. Um suspiro coletivo percorre a igreja como uma onda. Stella leva a mão à boca, em lágrimas. Candinho empalidece, sentindo as pernas fraquejarem. Meu filho, murmura ele em choque. Então era você, Celso. Celso tenta reagir, mas sua expressão denuncia pânico. Ele dá um passo para trás. Isso foi tirado de contexto. Se defende, gaguejando. Esse áudio pode ter sido manipulado. Túlio o encara com frieza. Interessante você falar em manipulação, Celso. Justamente você, que manipulou uma família inteira por anos. Candinho avança alguns passos, a voz embargada de dor e revolta. Você tem noção do que fez comigo? Questiona, quase gritando. Eu passei a vida procurando meu fio, sofrendo. E você sabia de tudo? Stella encara o homem que estava prestes a se tornar seu marido. Os olhos dela agora não têm mais dúvida, apenas decepção. Celso, olha para mim e diz que isso não é verdade. Pede, com a voz quebrada. Ele engole em seco, incapaz de sustentar o olhar dela. Stella, escuta. Isso não é o que parece. Eu fiz isso para proteger todo mundo. Ela balança a cabeça em negação. Você não protegeu ninguém. Responde, firme entre lágrimas. Você destruiu uma família. E quase destruiu a minha vida também. O padre observa a cena em silêncio, chocado. Os convidados murmuram, alguns revoltados, outros incrédulos. A farsa desmorona diante de todos. Túlio dá o golpe final, com voz serena, mas implacável. Pois é, Celso. Aquilo que não podia vazar acabou vindo à tona. E agora não tem mais como fugir da verdade. Celso permanece imóvel, cercado por olhares acusadores. Pela primeira vez, o noivo perfeito não tem para onde correr. Encurralado diante de toda a igreja, Celso sente o chão desaparecer sob seus pés. O olhar corre de um rosto ao outro, buscando cumplicidade, mas encontra apenas reprovação. O noivo perfeito desmorona ali mesmo diante do altar. Tentando manter a pose, ele força um sorriso nervoso, claramente dissimulado, e levanta as mãos num gesto teatral. Não escutem isso! Grita, com a voz trêmula. Eu não sei que gravação é essa. Esse rapaz é um falsário. Está inventando tudo para destruir o nosso amor. Celso se vira para Stella, mudando completamente o tom, tentando soar doce. Meu amor, olha para mim. Vamos nos casar agora, do jeito que estava combinado. Depois a gente resolve isso longe dessas pessoas.
O silêncio é pesado. Estela o encara por alguns segundos, como se estivesse vendo aquele homem pela primeira vez. Então, a noiva dá um passo para trás, a voz firme, mas carregada de dor. Casar com você? Questiona, incrédula. Depois de tudo isso? Depois de descobrir que você mentiu, enganou, escondeu um filho do próprio primo? Ela respira fundo, controlando o choro. Você não enganou só o Candinho. Você enganou a mim. Você é um monstro, Celso. Um murmúrio toma conta da igreja. Candinho, até então paralisado, fecha o punho e arregaça lentamente as mangas da camisa. O caipira avança, o olhar carregado de fúria e decepção. E se você acha que isso vai ficar barato, Celso? Diz, com a voz baixa e perigosa, você está muito enganado. Celso engole em seco. O sorriso some de vez. Ele começa a recuar, levantando as mãos em sinal de falsa rendição. Não precisa disso, Candinho. Vamos conversar, mas o medo já tomou conta. Num rompante covarde, Celso vira as costas e dispara em direção à saída da igreja, empurrando quem estiver pela frente. Isso aqui é uma armação. Vocês vão se arrepender, grita, desesperado. Só que o destino não perdoa. Ao cruzar a porta, Celso é surpreendido por Policarpo, que desfere um coice certeiro no peito do farsante. Celso voa a alguns metros e cai estatelado no chão, arrancando um grito coletivo dos convidados. E como se não bastasse, o pilantra cai exatamente aos pés do sargento da polícia, que estava ali para prestigiar o casamento de Estela. Celso olha para cima, reconhece a farda e entra em desespero absoluto. Não pode ser, murmura, fora de si. Isso não podia estar acontecendo logo agora. O vilão começa a berrar, se debatendo no chão, completamente descontrolado. Isso é culpa sua, Túlio, grita, apontando o dedo. Você acabou com a minha vida. Em seguida, vira-se para Estela, cuspindo palavras venenosas. Oferecida. Eu sempre soube que não podia confiar em você. Fingida. Antes que ele continue, Túlio avança, firme, colocando-se à frente de Estela. Cala a boca. Dispara, com autoridade. Você não vai ofender a mulher que você tentou enganar até o último segundo. Candinho se junta a ele imediatamente. Respeita a Estela, seu miserável. Brada. Quem não presta aqui é você. Dita corre até Estela, envolvendo-a num abraço protetor. Acabou, Celso, sentencia. Você não pisa mais na nossa frente como se fosse vítima. Com a ajuda dos presentes, Celso é arrastado para fora da igreja sob vaias, gritos e olhares de desprezo. O homem que entrou como noivo sai como criminoso, derrotado, expulso não só do casamento, mas da própria farsa que construiu. Estela permanece em silêncio, respirando fundo, amparada por Túlio, Candinho e Dita, enquanto o peso da verdade finalmente se instala. O pior já passou, mas o destino ainda guarda mais uma reviravolta. Alguns minutos depois do escândalo que quase destruiu um casamento, o silêncio volta a tomar conta da igreja. As portas ainda estão abertas, deixando entrar a luz da tarde, como se o destino insistisse em iluminar a verdade recém-revelada. Celso já está a caminho da delegacia, escoltado, gritando impropérios que vão ficando cada vez mais distantes. Dentro da igreja, ninguém tem coragem de se levantar. Os convidados trocam olhares constrangidos, confusos, ainda tentando processar tudo o que acabou de acontecer. O altar está vazio, não há mais noivo. Só resta Estela parada, respirando fundo, tentando reorganizar o próprio coração. Candinho passa a mão no rosto, abatido, mas aliviado. Nunca pensei que um dia desses fosse acabar assim, murmura. Mas pior seria se acabasse com a mentira vencendo. Dita segura firme a mão de Estela, com um misto de carinho e proteção. Minha amiga, você foi muito forte. Nem todo mundo consegue dizer não quando descobre a verdade em cima do altar. Estela apenas assente,
os olhos marejados, mas sem derramar lágrimas. Ela não está triste. Está liberta. Em um dos bancos, Joaquim observa tudo em silêncio. O menino olha ao redor, vê as flores, a decoração, os convidados bem vestidos e o vazio no altar. Seu semblante se entristece e ele quebra o silêncio com inocência. Então, não vai ter mais casamento? O comentário ecoa pela igreja e toca o coração de todos. Joaquim abaixa a cabeça, decepcionado. Puxa, eu achei que hoje ia ter festa. Estela escuta aquelas palavras como um chamado. Ela se vira lentamente, encara o menino e se abaixa à sua altura com um sorriso doce, mas decidido. Você tem razão, Joaquim, diz, com a voz firme. Esse dia foi difícil demais para terminar em tristeza. Ela se levanta, respira fundo e olha ao redor. Seus olhos passam pelos convidados, por Candinho, por Dita, até pararem em Túlio, ainda ofegante, parado próximo à entrada da igreja, sem acreditar totalmente no que acabou de viver. Estela dá o primeiro passo, depois outro. Cada passo é uma decisão, cada movimento é uma libertação. Túlio percebe e engole em seco. Estela murmura, inseguro. Você não precisa fazer nada por impulso. Ela para diante dele e o encara nos olhos, com serenidade. Isso não é impulso, é certeza. Os convidados se inclinam, atentos. Um silêncio respeitoso se forma. Você me salvou naquela represa, começa Estela, emocionada. Quando eu achei que tudo tinha acabado. Depois cuidou de mim, mesmo sem prometer nada em troca. E hoje você me salvou de viver uma mentira. Túlio tenta falar, mas ela o interrompe com um gesto suave. Eu passei muito tempo achando que estabilidade era amor. Mas não é. Amor é verdade, é cuidado, é coragem. Ela respira fundo, segura as mãos dele. Túlio, você aceita casar comigo agora? Não por convenção, não por aparência, mas por amor. Túlio sente os olhos se encherem de lágrimas. Ele sorri, emocionado. Eu aceito, responde, sem hesitar. Aceito hoje, amanhã e todos os dias da minha vida, porque você merece um amor que nunca precise ser escondido. Um murmúrio emocionado percorre a igreja. Dita leva a mão ao peito. Isso sim é casamento. Candinho sorri, orgulhoso. Agora sim, Estela escolheu certo. Estela se vira para o padre, ainda atônito com tudo. Seu padre? Se o senhor permitir, eu gostaria de continuar a cerimônia. O padre ajeita os óculos, sorri com emoção. Minha filha, poucas vezes vi a verdade conduzir um casamento dessa forma. Se há amor e consentimento, não há razão para esperar. Ele ergue a voz, emocionado. Se ambos estão de acordo, então só me resta dizer uma coisa. Pode beijar a noiva. Túlio e Estela se aproximam lentamente. O beijo é doce, verdadeiro, libertador. Um beijo que sela não apenas um amor, mas uma vitória sobre a mentira. Os convidados se levantam, aplaudem de pé. Arroz é jogado ao alto. Risos, lágrimas e aplausos tomam conta da igreja. Estela sorri, finalmente em paz. Hoje não foi o dia em que quase me casei com um vilão. Sussurra. Foi o dia em que escolhi a verdade. E de mãos dadas ela e Túlio seguem em direção ao futuro, sob aplausos e bênçãos.